Meus amados irmãos, louvamos a Deus por tudo que já tem nos concedido nesta noite. Estamos sentindo de forma muito gloriosa a presença de Deus neste lugar. Eu acredito que você que está nos ouvindo através da live, no Instagram, como nós aqui, está sentindo a presença de Deus e já tem ouvido Deus falar através dos hinos e das palavras que aqui já foram faladas. Me encontro muito feliz nesta noite, me encontro muito grato a Deus pela essa igreja que está entre nós aqui em São Lourenço, a DCeara São Lourenço da Mata. Estou diante de um seleto grupo de homens de Deus, homens que têm uma vida comprometida com o reino e cuja missão e visão é a proclamação do Evangelho de Deus. Me sinto muito feliz por fazer parte desta história, da história da Assembleia de Deus Ceara em São Lourenço da Mata. E me senti muito acolhido ao entrar aqui e fazer parte desta igreja. Eu louvo a Deus pela vida do presbítero Everson, dos demais obreiros, São pessoas que nós admiramos, que nós nos espelhamos e viemos aqui para aprender com vocês cada vez mais, porque sei que aprendendo com vocês eu estou aprendendo com Cristo. No capítulo 2 e o versículo do 8 ao 10 da carta de Paulo aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele nos apresenta os dois lados da salvação, o lado divino e o lado humano da salvação. No capítulo 2, especificamente no versículo 8, o texto bíblico diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então Paulo nos faz entender, nesse texto bíblico, os dois lados da salvação. O lado humano da salvação é a fé. O lado divino da salvação é a graça. E quando eu procuro entender o significado da palavra fé no dicionário, eu chego com algumas definições. Dentre estas, uma das definições de fé que eu encontro no dicionário é convicção intensa e persistente em algo abstrato, que para a pessoa que acredita se torna verdade. Mas uma das melhores formas, ou a maneira mais objetiva e clara que eu posso entender o significado da palavra fé está na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Pela fé, nós acreditamos que Jesus está em nosso meio, o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Se eu for também procurar entender o significado de fé, fé é a junção de duas palavras, crer e confiar. Pois quem tem fé acredita, mas quem tem fé também confia. E uma das formas que eu possa também melhor expressar o significado da fé é o braço que abraça a onipotência de Deus. Então é pela fé que nós abraçamos a onipotência de Deus. Eu encontro 4 tipos de fé. Existe, primeiro, a fé natural, que é aquela inerente à natureza humana que o agnóstico, que o ateu, que o cético, que o religioso tem, é a fé natural.
O segundo tipo de fé que eu encontro, e desta vez encontro nas Escrituras, é a fé como dom espiritual, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 8 ao 11. É a fé como dom espiritual. Existe um terceiro tipo de fé que eu encontro nas Escrituras, que é a fé como fruto do Espírito, que está em Gálatas, capítulo 5 e versículo 22, que é melhor traduzida como fidelidade. E o quarto tipo de fé que eu encontro na Bíblia é a fé salvífica. E esta fé salvífica nós podemos encontrar em Romanos, no capítulo 1, versículo 16 ao versículo 17, que diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Então existe esse quarto tipo de fé das Escrituras. É a fé para a salvação. E não é uma fé parada, é uma fé que produz obediência. Pois em Romanos, no capítulo 1, versículo 5, o texto bíblico fala: pela qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome. Então a fé salvífica é uma fé que aquele que a recebe para praticar as boas obras, das quais Deus de antemão preparou para que aquele que alcançasse essa fé, andássemos nela. E eu posso ver nas Escrituras, meus irmãos e minhas amadas irmãs, a todos quantos nos escutam através da live, que esta fé, ela brota no coração do pecador quando este escuta a palavra de Deus. No capítulo 10 da carta aos Romanos, a partir do versículo 16, o versículo 17, o apóstolo Paulo fala sobre isto. Romanos, no capítulo 10, versículo 16 e 17, diz: mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então você que está nos escutar através desta live, que ainda não fez sua decisão para Cristo, que você possa permitir o Espírito Santo de Deus trabalhar no seu interior e permitir que esta palavra que você está ouvindo nesta noite possa produzir em teu coração esta fé para a salvação. Ainda na carta aos Romanos, no capítulo 10, o versículo do 8 por diante, o texto bíblico diz: mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvos. Esta palavra que nós transmitimos nesta noite, ela pode mudar a tua vida e mudar a tua história. Como o dia mudou a minha vida e mudou a minha história. Quando, há 24 anos atrás, eu era um jogador de capoeira, ensinava capoeira no parque com meu irmão. E meu outro irmão Luiz, de uma forma muito sábia e prudente, me convidava para ir para a casa do Senhor. Em uma dessas idas, eu visitei o discipulado, e quando ouvi o professor ensinar esta palavra, eu permiti que o Espírito Santo abrisse o meu entendimento e que eu enxergasse a importância e a necessidade que eu tinha de eu entregar a minha vida a Jesus.
E desde aquele dia por diante, Deus, Ele tem escrito meu nome no livro da vida. E tem feito tempo e morada do seu Espírito Santo em meu viver. Então esta palavra, ela gera vida. Esta palavra, ela produz a fé para a salvação. Que você possa abrir o seu coração nesta noite e permitir que Deus, através desta palavra, produza fé em seu coração para a salvação. Mas o apóstolo Paulo fala que pela graça sois salvos por meio da fé. Então, o lado humano da salvação é a fé, e o lado divino da salvação é a graça. Procurando eu uma definição no dicionário secular para o significado da palavra graça, eu encontrei que graça é favor que se dispensa ou recebe, mercê, dádiva. Quando eu procurei no sentido teológico da definição, a palavra graça é dom que Deus concede aos homens e que os torna capazes de alcançar a salvação. Mas a melhor maneira de eu entender o significado da graça é favor imerecido. Então, eu alcancei a salvação por um meio pela qual eu não era merecedor, nem digno de alcançá-la, mas a misericórdia de Deus me alcançou, e hoje eu estou aqui dizendo, esta mesma graça, ela pode te alcançar onde você estiver nesta noite. Eu encontro uma definição ampla sobre este sentido na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2 e o versículo 11 da palavra de Deus. Carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículo 11, o texto bíblico diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Primeiro, eu entendo aqui que a fonte da graça é Deus. A graça origina-se de Deus. Ele é a fonte da graça divina. E esta graça, cuja fonte é Deus, ela está sendo derramada nesta noite aqui neste culto. E nós estamos sentindo a presença do Espírito Santo e da graça de Deus entre nós. A graça tem como origem em Deus, porque a graça de Deus se é manifestado. Então, Jesus é a personificação da graça. Jesus é aquele que pelo qual personificou a graça. Tudo que Jesus falava, tudo que Jesus ensinava, tudo que Jesus fazia, era a expressão da graça de Deus. E Ele é a personificação da graça de Deus. Eu quero nesta noite te apresentar Jesus Cristo, a personificação da graça de Deus para todo ser humano. Primeiro, a fonte da graça é Deus. Segundo, a personificação da graça é Jesus Cristo. Mas o texto continua dizendo, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação, ou seja, o objetivo da graça, o principal desejo de Deus manifestar a graça à humanidade é para trazer salvação. A principal razão de Deus manifestar a sua graça à humanidade é para alcançar a salvação. Então, a graça de Deus tem um objetivo, é de trazer salvação ao homem. E eu e nós que estamos aqui cultuando a Deus, fomos alcançados por esta graça e por esta misericórdia. Mas o texto bíblico ainda diz, trazendo salvação a todos os homens, o alcance da graça. A graça de Deus é tão abundante que ela tem um alcance universal. Não existe uma só vida, independentemente de onde ela esteja,
e quem ela seja, que a graça de Deus não possa alcançá-la. Eu quero dizer para você que está nos escutando através desta live no Instagram, a graça de Deus, ela pode te alcançar nesta noite. Louvado seja o nome de Jesus. Então, estamos aqui vos apresentando a salvação, que é a graça de Deus se manifestando. Agora essa salvação só terá aplicabilidade na vida do ser humano quando ele atenta para a palavra de Deus e permite que o Espírito Santo brote em seu coração a fé para a salvação. Quando eu estava analisando esse texto bíblico e relacionando as palavras fé e graça, eu observo que a fé religiosa, ela é inócua sem a graça. Ela é sem resultados sem a graça. É a graça que dá vida à fé. Porém, quando eu observo a graça, ela independe da fé. Por quê? Porque quando eu leio a Bíblia, no capítulo 5 de Romanos, e o versículo 8, eu me declaro com essa tão grande graça que Deus revelou para nós. Capítulo 5 e o versículo 8 da carta de Paulo aos Romanos. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Deus não esperou você ter a fé para manifestar a graça. A graça existe e está em ação, independentemente da fé. Foi porque Deus me amou primeiro, me viu primeiro. Ele me escolheu primeiro do que eu pudesse escolher a Ele. Então a graça, ela age independentemente da fé. Mas tem uma coisa: quando a graça e a fé se encontram, o resultado disto é milagre. Quando a graça de Deus e a fé se encontram, o resultado disto é milagre. E nesta noite, Deus manda te dizer: eu quero fazer milagre no teu lar. Aleluia. Eu quero fazer um milagre na tua vida. Deus manda dizer para alguém que está nos ouvindo e nos vendo pela live: eu estou desejoso de operar um grande milagre na tua vida. Quando a fé e a graça se encontram, o resultado disto é milagre de Deus. E de forma bastante explícita, eu encontro esta realidade na praticidade, quando eu encontro o texto bíblico de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 35. Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 35 por diante, o texto bíblico diz: e aconteceu que, chegando perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Este cego, ele bem representa a fé. Quando eu analiso os evangelhos, eu observo que Jesus não passou muitas das vezes em Jericó. Poucas as vezes Jesus passa em Jericó. Jericó não era uma cidade que Jesus operou muitos milagres registrados na Bíblia. Mas a Bíblia fala que havia um cego que estava perto da entrada de Jericó. E este homem, além de cego, era mendigo. E quando ele ouve alguém dizer para ele que estava passando ali Jesus,
de imediato ele propôs no seu coração a confiança de que se ele clamasse por Jesus, algo na sua vida iria mudar radicalmente. Então este cego, ele bem representa a fé, e o texto continua dizendo: e os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quanto mais as pessoas queriam impedir que ele clamasse, por acharem que Jesus não iria dar ouvidos àquele homem, mas ele clamava dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque a fé, ela não se concentra nos obstáculos. A fé, ela se concentra naquele que é maior do que os obstáculos, que é o Jesus Cristo de Nazaré. E a multidão queria que ele se calasse. E quanto mais pediam que o calasse, mais ele gritava dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deus manda dizer para você nesta noite: Ele está ouvindo a tua oração. Ele está ouvindo o teu clamor. Canta la becama la bacama supremicala xerebecama nevai. Não escute as vozes ao contrário. Levante a cabeça, siga em frente. Deus te prometeu vitória e não derrota. Louvado seja o seu nome. Versículo 40. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que eu te faça? E ele disse, e Jesus lhe disse, e ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E o versículo 43, engraçado que Jesus não diz: a tua fé te curou, ou a tua fé te fez enxergar novamente. Jesus diz: a tua fé te salvou. Porque Jesus sabia que havia algo em jogo naquele momento, muito mais precioso e importante para aquele cego do que apenas a restauração da sua visão. Jesus sabia que além da cegueira espiritual, havia uma outra cegueira que este homem estava passando a ver naquele momento em que Jesus estava passando. E quando Jesus diz: a tua fé te salvou, Jesus fala no centro da necessidade que aquele homem tinha, que é sobretudo a salvação da sua alma. E no versículo 43 o texto bíblico diz: e logo viu e seguia-o glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Então quero concluir esta mensagem nesta noite para dizer para você que está me escutando: permita que a graça de Deus encontre teu coração a fé, pois o encontro da graça com a fé gera o sobrenatural de Deus. E nesta noite eu quero acreditar que o sobrenatural de Deus está alcançando vidas, os quais estão nos escutando através dessa mensagem, desta live. E você vai experimentar o maior e o melhor dos milagres de Deus na vida do homem, que é o milagre da salvação. Volto para dizer, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, que esta mensagem possa brotar no seu coração a fé para a salvação, com o objetivo de que Deus possa operar na tua vida o maior dos milagres que Deus possa realizar na vida de um homem, que é o milagre da salvação. Eu posso dizer
com toda sinceridade, eu já fui objeto de muitos milagres que Deus realizou na minha vida. Deus já me livrou de remédio controlado, foi um grande milagre. Quando eu passei a servir a Jesus, eu disse para Deus: Deus, eu não vou tomar mais esse remédio controlado. O Senhor vai ser o que vai me controlar e não esse remédio. E desde aquele dia eu passei a não mais tomar o remédio controlado. Há 3 meses atrás, eu fui objeto de um roubo, em que o ladrão, ele colocou o revólver direcionado para mim. E Deus, pela sua graça, não permitiu que aquele tiro que ele atirou em mim não pegasse em mim. E no meu carro ainda tinha a marca do tiro. Foi um grande milagre que Deus fez na minha vida. Porque Deus é um Deus de milagre. Mas o maior milagre que eu tenho em minha vida é o milagre da salvação. É saber que o meu nome está escrito no livro da vida. É saber que se Jesus voltar hoje, meu presbítero é ele nos céus, com meu corpo transformado. E aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Nos encontraremos com Cristo nos céus, nas nuvens. Receberemos o galardão. Adentraremos nas bordas do Cordeiro. Estaremos com Cristo naquela grande ceia. O maior milagre que o ser humano pode alcançar de Deus é o milagre da salvação. E é este milagre que Deus quer realizar na tua vida nesta noite. Que Deus nos abençoe. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta era, por isso espera. Em Deus espera. Amém. Graças a Deus, meus amados irmãos. Que culto maravilhoso. Aleluia. Acabou. Por hoje termina. Mas amanhã, se Deus nos permitir, estaremos aqui. Amanhã estará conosco o irmão Alisson, auxiliar oficial, o irmão Alisson, estará aqui ministrando a palavra de Deus. Aleluia. No domingo estaremos aqui eu, conjuntamente com os irmãos, e na segunda-feira estaremos aqui novamente, dessa vez ouvindo a mensagem com o nosso irmão Joel, que também estará pregando a palavra de Deus. E posteriormente a isso nós teremos novidades para você, meu irmão, para você, minha irmã, aleluia, porque a DCeara chegou a São Lourenço da Mata. Mas vá assistindo às lives que nós vamos, tem muita novidade chegando aí, tem coisa boa chegando. É a DCeara chegando e crescendo, porque ela está propagando o reino de Deus. Somente a DCeara, claro que não, já foi dito aqui. Deus, o dom que Deus nos deu não tem CNPJ, ninguém aqui é dono do Espírito Santo. Agora Deus é o nosso dono. E Ele tem os seus filhos espalhados por este mundo, pregando a sua palavra. Amém? Amados irmãos, os avisos são os mesmos. Amanhã, 19h30, teremos o nosso culto, mais uma live transmitida, outra no domingo e interromperemos este ciclo, tendo o culto na segunda-feira. Posteriormente nós vamos criar aqui, nós vamos passar para os irmãos uma programação, círculo de oração, culto jovem, escola bíblica dominical. Sim, por falar em escola bíblica dominical, irmã Alina, domingo, né? Domingo tem escola, domingo a irmã Alina vai estar junto com o diácono Arcélio, transmitindo a lição da EBD, não é isso? Vamos estar aqui ouvindo a sua serva. Domingo pela manhã você acessa o ADCeara São Lourenço Oficial e vamos pela manhã aprender a palavra de Deus. E à noite teremos o nosso culto. Meus amados irmãos, a irmã Célia
Lima, é Célia Lima, é? Irmã Célia pede oração pelo irmão José Ronaldo, que está internado no Hospital da Restauração. Irmão José Ronaldo está internado. Do irmão Júnior e Joabe, isso aqui é o quê? Pedido de oração, Júnior e Joabe, para retornarem ao lar cristão. Pedido de oração é para que eles se voltem. Estão afastados. Júnior e Joabe, se você estiver me ouvindo agora, o momento é esse, querido. Volta para Jesus, conselho de amigo. Vamos orar mais uma vez pelo nosso irmão Fernando, que não se sentiu muito bem hoje, mas está aqui, está conosco, está interagindo. E, irmão Fernando, com certeza o senhor está presente neste culto, irmão Fernando. A sua presença aqui é muito forte. Glória a Deus. Irmão Fábio Henrique pede salvação no seu lar. Claro, Fábio, isso é promessa. Lá em Atos dos Apóstolos, quando Paulo disse ao carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. E o Deus do carcereiro, o Jesus Cristo do carcereiro, é o seu Jesus Cristo. Então ele tem poder. Irmão Martins pede as orações por sua família. Vamos estar orando pela família do nosso irmão Martins. Irmã Márcia também pede por sua família, para o Senhor completar a obra de salvação. Eu também quero mais uma vez agradecer ao nosso irmão Erickson Antunes, que está nos assistindo. Irmão Erickson, que é um mais novo membro da família ADCeara. Irmão Erickson, a sua esposa querida, digníssima esposa, irmã Geisiane Antunes, que também está conosco assistindo aqui. Irmã Célia Lima, que pediu as orações, está aqui conosco. Irmão Fábio Henrique também, que está assistindo conosco, já foi pedida oração em favor dele. Tem o irmão Fernando também. Eu quero agradecer a todos os irmãos. Enfim, vamos estar orando por cada um deles. E para fazer esta oração, eu convido o nosso diácono, nosso irmão Acélio Gomes, para estar fazendo a oração por estes pedidos. Irmão Acélio Gomes estará fazendo esta oração e, em seguida, o auxiliar, nosso irmão Arlan Gonçalves, estará agradecendo a Deus por mais este trabalho. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, ficaremos de pé. Saúde aos irmãos com a paz do Senhor, amém. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, estamos alegres por tua presença, Senhor, nesta casa, neste ambiente. Neste momento, ó Deus, nós queremos orar ao Deus dos céus que está conosco. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a todos os pedidos, Pai, que foram apresentados perante o Senhor. Deus, nós cremos em Ti. Em nome de Jesus, visita os lares, visita os hospitais, quantas vidas nas UTIs, nas mesas cirúrgicas, usa as mãos dos médicos, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, neste momento também, apresentamos perante Ti todas aquelas pessoas que neste momento estão a ponto de tirar a sua própria vida. O diabo tem falado ao seu ouvido que a única chance é esta, de tirar a sua vida. Pai, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, Satanás respeita a autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Deus, visita agora cada lar, cada família, em nome do Senhor Jesus, nesta noite visita com cura e com libertação para a glória do teu nome. Amém. Graças a Deus. Irmão Arlan vai orar agora, agradecendo pelo trabalho. Eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a cada um dos irmãos, em nome do pastor Hélio Ribeiro, a cada um dos irmãos, irmão Acélia, irmã Alina, que nos receberam aqui em sua casa, o irmão Joel e o seu irmão Ismael, estiveram aqui, trouxeram a palavra da parte de Deus, irmã Ellen Sandrini, com seu esposo, pregador Jorge Vieira, e a nossa irmã Pamela, bem como o nosso irmão Jonas Oliveira. Vamos agradecer a Deus. Aleluia. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Assim como orienta nosso presbítero, oremos. Justo e eterno Deus, na tua presença, neste momento, por meio desta oração,
Queremos te louvar pela oportunidade que tivemos nesta noite de estar entre os irmãos, de estar participando deste culto dedicado a ti, ó Pai. Te louvamos. Veja os ouvintes, aqueles que ainda não fizeram a sua decisão a Cristo, que ouviram a palavra, a semente do Evangelho que foi plantada. Livra-os, concede-os outras oportunidades. Os irmãos que aqui externaram os seus pedidos, abençoa todos, Pai. Te pedimos assim, leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dá uma noite tranquila de um sono reparador. Assim nós te pedimos no teu nome. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, muito obrigado por sua audiência. E quero agradecer também, porque já somos, se eu não estou enganado, já somos mais de 1000. A última vez que eu vi eram 1033. O irmão Arlan me atualizou. Os 1040 seguidores, só o quarto culto. Hoje foi nossa quarta live, e o perfil AD Seara São Lourenço da Mata já tem 1040 seguidores. E imagine isso lá no templo. Vou logo avisando, vai caber, viu? Então imagina 1044 pessoas conosco lá no templo, vai caber. Você é o nosso convidado. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém. E assim encerramos.